Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema é Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Você pode sempre contribuir com a pauta do programa enviando e-mail para direito@ufn.edu.br. Recebemos aí inúmeros e-mails praticamente todos os dias com sugestões de convidados, pautas específicas, tudo relacionado ao mundo jurídico, como sempre faço questão de referir. Este é o foco central deste programa, o Tema é Direito, que tem, obviamente, a missão de levar até você discussões, enfrentamentos, a informação sobre o direito, essa ciência tão complexa que diariamente está alterando a vida em sociedade, quiçá para melhor. Meu convidado de hoje, com muita alegria, recebo o professor Igor Lameira Gasparetto. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, é um prazer, uma satisfação retornar aqui ao UFN TV para contribuir aí com o debate jurídico na atualidade. Igor, o judiciário a gente sabe do número de processos que enfrenta, parece que cada vez esse número só aumenta. A gente não gosta de ficar falando em responsáveis, por isso eu sempre costumo dizer, inclusive nas aulas, que todos nós, em alguma medida, somos responsáveis. Até porque na academia, fazendo meia-culpa, aí, a gente fala muito menos em técnicas alternativas de conflitos, no direito notarial, por exemplo, e fala mais em lide, em contenda. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Qual é a tua percepção sobre essa questão? Relacionando, obviamente, a um projeto que nós temos aqui no UFN, que é a Escola de Mediação. Bem, esse contexto todo da hiperjudicialização de tudo no país é uma coisa que a gente vem observando há muito tempo. Isso está arraigado a uma estrutura que vem lá de muitos séculos atrás, de colocar na figura de um terceiro, representante do Estado, o poder de decidir sobre a vida das pessoas. Então a gente transfere essa responsabilidade para o juiz, para o Estado, que se personifica no juiz, no magistrado, e entrega para ele, por uma questão de confiança ou de necessidade, a diretriz da resolução dos nossos problemas. E isso, com vários e vários anos de existência, faz com que a gente tenha hoje um sistema que é muito moroso, onde tudo que é tipo de litígio, seja ambiental, condomínio, vizinhança, família, deságua lá. Isso faz com que, então, o nosso sistema judicial acabe absorvendo toda essa demanda que poderia ser tratada em ambientes melhores. E aí que entra a mediação, que entram as práticas adequadas ou alternativas de resolução de conflitos. Esse é um caminho sem volta hoje, né? Não existe a gente trabalhar, inclusive em sala de aula, sem um enfrentamento necessário desses sistemas de mediação, arbitragem, conciliação. Lá no penal tem a justiça restaurativa. Hoje a gente já está falando de online dispute resolutions. O negócio está cada vez mais aumentando, para que a gente consiga fugir dessa, não vou chamar de arapuca ou armadilha do processo, mas é quase isso, né, Igor? Exatamente, porque se dá conta, ou se tem se dado conta há muito tempo, de que não dá para a gente ficar preso a essa estrutura, que ela tem toda uma formalidade, ela tem toda uma racionalidade própria, e Exato. Que não é apta mais para entregar respostas efetivas e céleres na atual sociedade que a gente enfrenta. Então, nos últimos 20 anos, 15 a 20 anos, se tem debatido na doutrina, na literatura jurídica e fora mesmo do meio jurídico, como resolver isso, em que medida a gente pode fornecer novos ambientes para resolver esse tipo de situação. É evidente que algumas coisas, por disposição legal ou pela natureza do conflito, vão ter que parar no judiciário, mas não tudo. E é justamente nesse contexto que vem aí a mediação, a conciliação, a própria arbitragem ganhando força nos últimos anos aí, no sistema jurídico. Muitas pessoas acreditam que a resposta da juíza, do juiz, em tese valeria mais do que o acordo, do que a cedência numa relação essa paritária, que acontece dentro de uma estrutura de mediação, de conciliação. Tu achas que realmente há uma ficção que retroalimenta isso? O que acontece, a gente tem, como eu mencionava, esse artifício de colocar num terceiro que tem a investidura no cargo público, que representa o Estado, uma espécie de confiança. E assim, eu preciso dessa resposta oficial do Estado para que ela valha efetivamente e que ela surta efeitos entre as partes. Ocorre que toda a literatura já de há muito tempo anota que
muito melhor uma resposta ou um consenso firmado entre as partes do que uma resposta dada por um terceiro imparcial, em tese, mas que não vai depois se colocar durante o cumprimento. Então, esse terceiro que dá a resposta, ele tem acesso às alegações das partes, fornece a decisão, mas não é ele quem irá cumprir, diferente daquele acordo ou daquela situação que é construída pelas partes. Então, a literatura que versa sobre mediação ou conciliação, ela é muito clara nesse sentido. Melhor é um acordo feito pelas partes do que uma decisão imposta pelo Estado, por exemplo. Tem várias situações que são bastante próximas e condizentes com essa perspectiva, né? Essas situações de direito de família, de sucessões, elas são muito propícias a esse tipo de solução de conflito, né? Tirada do Estado a imposição da solução e levar para o consenso entre as pessoas, né? As relações de consumo também elas são próximas dessa perspectiva. E a gente tem que sobrelevar isso, porque realmente assim, ficar retroalimentando o número de processos e aumentando é algo que vai se tornar logo ali na frente sustentável. Já estamos vivendo uma situação muito difícil hoje, porque nós temos um número de juízes que não é o número ideal, os juízes que existem estão sobrecarregados, os advogados sempre ali, naquela pressão que realizam, o servidor, a estrutura do judiciário, uma estrutura que não é condizente com a demanda que mudou muito nos últimos 20 anos. Eu lembro da minha época de estagiário, né? Como era diferente da época que é hoje, faz 20 anos isso. Então mudou muito, assim, a demanda mudou. Tem várias causas para isso, né? Várias. Talvez a informação também tenha levado a essa situação. Mas o que eu quero ouvir de ti é, o que é a escola essa de mediação que a gente está desenvolvendo aqui na UFN? Bem, então dentro de todo esse contexto que a gente vem conversando, de sobrecarga do judiciário, necessitam medidas novas e novos ambientes de superação desse paradigma. E dentro dessa ideia, aqui na UFN, na Universidade Franciscana, nós desenvolvemos, justamente com o professor Paulo Ferroni, professora Josiane de Andrade, um projeto de escola de mediação, que tem sido desenvolvido aí nos últimos meses e que agora está em fase final de implementação, que visa justamente isso, incentivar nos alunos, preparar os alunos para essa nova cultura, né, de resolução de conflitos. Então, é uma escola que visa, mediante várias frentes de atuação, preparar o aluno, tanto no que se refere à pesquisa sobre o tema, sobre mediação, sobre conciliação, arbitragem, como também preparar o aluno para efetivamente mediar, conciliar, ser um mediador, ser um conciliador, né? Modificar um pouco aquela cultura da litigiosidade judicial. Então, esse é o grande foco da escola, que, além de preparar o aluno, por ser uma escola, também pretende receber o público externo e, efetivamente, fazer mediações, atender a comunidade. Esse é um projeto assim, muito avançado, né, pelo que eu tenho conhecimento, e é algo realmente necessário. Vamos deixar bem claro para o nosso telespectador aqui, se você tem a possibilidade de não ajuizar uma ação, de não ir para o ambiente do processo, porque você pode resolver o seu problema dentro de um tabelionato ou dentro da estrutura do consenso, que é o que estamos falando aqui, sem sombra de dúvida, opte por esse caminho. Porque o ambiente processual é um ambiente demorado, não é, Igor? O processo hoje está demorando em média o quê? 10 anos? Por aí. Entre a fase de conhecimento e mais a execução, cumprimento de sentença. Sem contar, se você está buscando um crédito, por exemplo, o reconhecimento de um crédito, você vai ter que contar com o fato de que o teu devedor tem que ter patrimônio para suportar isso. Senão você vai litigar 10 anos e vai chegar lá no final e não vai receber nada, né? São N casos que retratam isso. Exatamente. E é importante a gente registrar para o telespectador que dentro da mediação, da conciliação, não é porque as partes vão construir um consenso mediado por esse agente que é o mediador ou o conciliador, que isso não terá validade e eficácia jurídica. Perfeito. Na medida em que após o acordo ser firmado, ele é levado à homologação pelo próprio juiz. Ele tem a mesmíssima força de que uma decisão judicial, né, que resolve um conflito, então, submetido ao ambiente processual. A força jurídica é a mesma. Exatamente a mesma, com o benefício de que foram eles que vão depois cumprir, que construíram essa decisão. E aí também é importante a instrução do advogado, né? Explicando quais são os riscos de um processo, o que é sucumbência,
O que o perdedor ali vai ter que suportar se ele optar pelo ambiente processual? Porque às vezes é muito mais inteligente, inclusive sob a perspectiva econômica, a pessoa ceder um pouquinho, né, e estabelecer um acordo em que, obviamente, ela possa cumprir. Porque se ela deixar tudo para um juiz de direito resolver, além de talvez o prejuízo ser maior, tem as custas, tem os honorários, tem toda uma avalanche aí, né, decisória imposta pelo Estado, que por vezes ela não é interessante para quem tem que suportar. E se a pessoa tem responsabilidade, se ela tem que cumprir com aquilo que fez, bom, vai ter que cumprir, né? Não tem como se imiscuir desse tipo de situação. Claro, e exatamente, além de tudo isso, ainda tem o próprio ambiente, que é um ambiente diferente. Quando a gente fala em ambiente judicial, tem toda uma simbologia que, por vezes, não agrada ou não deixa as pessoas, né, confortáveis com relação a isso. Ao passo que, quando nós estamos no ambiente da mediação, da conciliação, a gente tem algo que é acolhedor, que é receptivo, que se volta ao problema, aos objetivos das partes e aquilo que elas buscam. Né? As pessoas, claro que no processo também tem isso que eu vou dizer agora, né? Mas nas estruturas de mediação, eu acho que as pessoas falam um pouco mais. Né? Com certeza. O juiz não tem uma tarde inteira lá para ficar ouvindo. É muito difícil isso, ele tem milhões de outros casos para resolver. Então, nessas estruturas de mediação, aí a pessoa tem a possibilidade de pensar um pouco, mas eu ainda insisto na necessidade de instrução dos advogados a respeito dessas técnicas, porque se o advogado ele começar, né, a dizer que aquilo não é interessante, vamos para o processo e tal, claro que tem que ser também, né, benéfico para quem está fazendo o acordo. E fazer acordo é, em alguma medida, ceder alguma coisa. As pessoas também têm que entender isso. Você não vai só vencer lá, né? Não existe isso. Exatamente. Então, o ceder das duas partes é o que vai permitir a construção do acordo. Em que medida o advogado, né, participa disso? Ele vai participar do processo de mediação ou de conciliação como aquele agente que vai auxiliar o seu cliente, o seu representado, a chegar nos melhores termos. Mas para isso, ele tem que também ter em si a cultura da não litigiosidade, do não levar tudo ao judiciário. Né? E isso é uma coisa que passa pela construção da própria academia. Né? Passa e assim a gente está crescendo, né? A gente está evoluindo. Eu sou que sou do tempo da cultura bélica, né? A gente tudo era processava, vou te processar, vou para o judiciário, vou para o processo. Né? Eu particularmente fui forjado nessas estruturas. Hoje a gente já está, claro que a gente tem que ir se reinventando, né? Mas hoje a gente já está num outro momento. Eu vejo colegas que são bem mais antigos do que eu, e eles fomentam, né? Não, vamos resolver isso dentro de um direito notarial, dentro de uma outra estrutura, porque vai ser melhor para todo mundo. É esse tipo de cultura que a gente tem que começar a instituir. Já existe, né, Igor? Mas falar mais em sala de aula, trabalhar mais. Exatamente, isso passa pelo entendimento dos advogados de que eles são peças importantes também nesse outro ambiente, nesse ambiente alternativo ou adequado de solução de conflito. Porque, assim, falar em mediação ou conciliação não significa que os advogados estão excluídos do procedimento. Claro que não. Eles fazem parte, eles são importantes. Exato. E vão receber por isso também, né? Registros. Naturalmente. Igor, quero te agradecer por ter vindo aqui hoje. A gente sabe das agendas, né? Estão sempre apertadíssimas, mas os professores aqui do curso sempre têm tempo para o programa, né? A gente agradece muito por isso e te dizer que as portas tudo sempre abertas. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade, o convite, estou sempre à disposição da instituição da UFN TV, é um prazer. Maravilha, agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.